Ah, que bom que o nosso canal te encontrou. E aí eu quero te convidar, se você ainda não fez a sua inscrição, a se inscrever em nosso canal, acionar o sininho para que você possa receber todas as nossas notificações. E agora eu quero te convidar a ouvir uma palavra que vai abençoar a tua vida, vai te trazer esperança, graça e vida. Vem comigo, vamos ouvir? A Páscoa é uma festa cristã que, ao longo dos anos, décadas, séculos, tem perdido o seu significado. Hoje podemos ver no comércio o cordeiro, o coelho, o ovo, o chocolate, até mesmo a cenoura, mas nós não encontramos o cordeiro. E como igreja, como corpo, como família, como cristãos, nós precisamos sempre falar do cordeiro, porque a história é sobre ele. Se existe uma canção que poderíamos cantar agora, essa seria: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele está no centro da história. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. No livro de Êxodo, quando foi mencionado pela primeira vez a Páscoa. Essa é uma mesa da Páscoa. Ela tem cordeiro, ela tem ervas amargas, tem pães, ela tem suco, ela tem vinho. É uma ceia, é uma refeição normal. Êxodo capítulo 12 diz assim: falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês ser-vos-á o principal do mês para vós outros, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Amém? A Páscoa fala do cordeiro. E a partir do cordeiro, queridos, todas as outras coisas encontram sentido. Mas a Páscoa anuncia o cordeiro. A Páscoa fala de esperança. A Páscoa fala de vida. A Páscoa fala de remissão. Não tem nada a ver com coelhos, com chocolate, com ovos, com comércios, com preços, do que você ganha ou troca. Não! O preço já foi pago. Foi pago pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o cordeiro aqui é a figura central da Páscoa, não esqueça disso. O cordeiro é a figura central, exclusiva. E você vai perceber que todas as outras figuras que surgem e tudo o que vai acontecendo só pode acontecer porque tem um cordeiro. Recordar o tempo de escravidão no deserto, no Egito, só era possível diante da remissão de um cordeiro, da esperança de um cordeiro. Atravessar toda aquela terra, conquistar povos, era possível, sim, na esperança de um cordeiro. O cordeiro está no centro da história, queridos, no centro da humanidade. Nós podemos perceber de Gênesis a Apocalipse, o cordeiro está no centro. Quando o homem se afasta e ele se cobre de folhas, quando o homem diz: olha, eu consigo consertar o que eu fiz, eu errei, eu sei consertar.
Eu sei me redimir. Eu sei me cobrir de virtudes e de justificação. Então ele se cobre de folhas. Mas ali estava Deus apontando para o sacrifício perfeito, o sacrifício do Filho, a entrega única e absoluta, porque sem sangue não há remissão de pecados. Então ali estava Deus apontando, e o texto vem falando que ele traz peles de um animal. A história, José fala sobre isso. Grande historiador como Filo de Alexandria, ele também fala sobre isso. Que esse sacrifício foi feito por Deus. Sacrificou um animal para cobrir o homem da sua iniquidade, da sua nudez, da sua injustiça, do seu pecado. Quando nós vamos para Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, nós podemos perceber João angustiado, queridos. E o texto vai dizendo: João estava angustiado, porque nem no céu, nem na terra, nem em outro qualquer lugar pôde achar alguém que abrisse o livro. Mas diante dele ele ouviu uma voz que dizia: não chores mais, não chores mais, João, porque tem um cordeiro. Apocalipse vai falando justamente sobre isso. Vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e no meio dos anciãos, um cordeiro de pé, como se fora imolado, e tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Depois que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um cântico novo dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste imolado e o teu sangue nos comprou. Ah, queridos, digno é o cordeiro de abrir o livro, de romper com os selos. O cordeiro tem a minha história e a tua história nas mãos. É essa história que os nossos filhos precisam ouvir. Essa é a história que os teus filhos precisam ouvir. Essa é a melhor história. Nós não podemos trocar a história por um fake, por um conto. Nós temos a história fidedigna do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa tem a ver com Ele, tem a ver com o Cordeiro. Tudo aponta para o Cordeiro. E depois do Cordeiro, queridos, todas as coisas entram em órbita. O texto, capítulo 12, mantenha o teu texto aberto em Êxodo. No capítulo 7 vai dizendo, do capítulo 12, verso 7 vai dizendo assim: tomarão do sangue e o porão nas ombreiras e nas vergas das casas. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, pães sem fermento, com ervas amargas o comerão. Lá no verso 11: assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos calçados em vossos pés, e vosso cajado nas mãos, e o comereis às pressas. É a Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa no hebraico é passar, pachar. Ela traz o sentido, queridos, literal de passagem, de pular. Quando os hebreus ouviram a respeito desse termo, quando Moisés chegou para eles e falou assim: olha, nós teremos a passar, eles entenderam perfeitamente pular. O que é isso? O que vai acontecer? Eu vou já explicar para vocês o que vai acontecer. Mas vocês percebem um detalhe muito importante, que esse mesmo cordeiro
ele era para ser comido em família. A Páscoa também aponta para a sua família. Depois que aponta para o Cordeiro, que é a figura central, é o âmago da história. Depois que aponta para aquilo que é a coluna vertebral, aquilo que é a centralidade, o Cordeiro, o Cristo, o Salvador, o resgatador, o Senhor, o libertador. Agora esse Cristo, ele vem resgatando tudo. Aleluia! E sabe algo importante que ele resgata? A tua família. Algo fundamental que ele resgata é a tua família. A tua família tem um valor extraordinário para o Cordeiro de Deus. Você não está sozinho. Você está sobre os olhos do Cordeiro de Deus. Está sobre os cuidados do Cordeiro de Deus, está sobre a graça do Cordeiro de Deus, está sobre a proteção do Cordeiro de Deus. Ele diz: olha, em família. Em família. Lá no Gênesis, ele estabelece a família como modelo. E é sempre a família, ao longo da história, sempre nós iremos encontrar a família. A família sendo resgatada, amparada, trazida, acolhida. A sua família é importante para Deus. Não perca a sua família de vista, não perca os seus filhos de vista. Não perca a grande oportunidade, a singular oportunidade de apresentar a eles o Cordeiro de Deus. Não perca a oportunidade de apresentar a eles a história real, a história verdadeira, antes que eles acreditem em um conto, em uma fábula, em uma história. Você precisa ser aquele, nós precisamos ser a voz para anunciar Cordeiro. Então a sua família é importante, porque quando surge a Páscoa, a família também é resgatada. Imagina, aquele povo estava há muitos anos ali, décadas, séculos. Eles já eram muito mais egípcios do que hebreus. Então era necessário que eles começassem a entender esse ambiente familiar de uma forma muito mais diferente, mais de perto, mais próximo. Então te reúne, você e sua família. É muito. Convide outros, convide os vizinhos. Ou seja, o Cordeiro dá para todos. O Cordeiro é para todos. Mas primeiro, reúne a tua família. Mas o Cordeiro é para todos. Uma outra verdade que a Páscoa nos ensina, queridos: tomarão do sangue e o porão nas ombreiras das casas. Isso aqui é muito forte. Havia uma cultura egípcia, o entendimento egípcio, e eles faziam isso. Eles colocavam nos umbrais das casas, eles escreviam, eles pintavam, eles desenhavam. Toda a casa egípcia tinha desenhos nas portas. Qual era o sentido disso? Eles estavam se precavendo, se prevenindo contra as pragas. Eles entendiam, na percepção, na concepção egípcia, eles entendiam que a casa que tivesse o maior número de inscrições, de símbolos, de moldes, de desenhos, essa casa era protegida. Como eu disse para vocês ainda há pouco, e explicando agora um pouco mais,
Aqueles hebreus estavam ali há muitos anos. Gerações nasceram, morreram, nasceram, morreram. Eles já eram muito mais egípcios do que hebreus. É como uma comunidade no bairro da Liberdade, em São Paulo. É ornado como os japoneses, tem comida de japoneses, eles falam, mas eles já mudaram, não já mudaram? Mudaram. Eles já são muito mais brasileiros do que japoneses. Então o povo hebreu era muito mais, queridos, egípcios do que hebreus. Eles foram perdendo ao longo do tempo, foram perdendo as suas características, sua forma de culto, sua forma de adoração, de crenças, de proteção. É bem provável que muitas casas hebreias existiam inscrições egípcias de proteção, pedindo proteção, querendo proteção. E agora a orientação divina é: peguem do sangue do cordeiro, passem nos umbrais da casa, ou seja, anulem toda a sentença pré-estabelecida pelo homem, porque o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, ele agora é a vossa sorte, ele é a vossa alegria, é a vossa proteção, é o vosso guarda, é o vosso alimento, a vossa saúde. Ah, queridos, isso é muito poderoso. Ah, queridos, isso é lindo. Deus banhando aquelas casas com seu próprio sangue. Se tem sangue, tem selo. Se tem selo, tem aliança. Se tem aliança, estamos guardados. Romanos vem falando: quem nos separará? Quem nos separará? A morte, a angústia, a tribulação, a perseguição, os pavores, principados, potestades, quem nos separará? Ah, ninguém pode nos separar. Sabe por quê? O texto dá prosseguimento e ele diz assim: vocês estão em minhas mãos. Quem pode tirá-los? Quem pode te tirar, meu querido, uma vez que você é selado? Quem pode te tocar, meu querido, uma vez que você é selado, tocado? Ah, ninguém. Não existe contra a sua vida e contra a vida da sua família encantamentos. Não existe. Alguém lançou uma palavra de maldição, alguém disse que eu não iria prosperar. Deus disse que você é filho, Deus disse que você é próspero, Deus disse que você vai. Como eu já disse para você, a fé cria mundos. Depende muito do que você decidiu acreditar. Mas a verdade existe e ela é soberana. Está sobre você o sangue do Cordeiro. Ah, isso é extraordinário. Sem sangue não há remissão. Era necessário o sangue. Jesus mesmo, ele vem falando sobre isso lá em Mateus capítulo 26. 26, 28. Porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado por muitos para a remissão de pecados. Por isso Páscoa, passar. O anjo estaria passando, pulando as casas. Tem sangue? Tem, pula. Tem sangue? Tem, pula. Tem sangue? Tem, pula. Tem sangue? Tem, pula. Tem sangue? Ah, tem proteção, tem vida, tem graça. Isso é poderoso, queridos. Essa é a minha história.
Essa é a sua história. Essa é a nossa história. Não é sangue de bode, nem de galinha. Não. Nem sacrifícios de crianças. Não. Foi o sangue de um cordeiro. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali, os hebreus estavam fazendo uma grande separação, queridos. Ali eles estavam rompendo com essas crenças erradas a respeito de proteção de Deus, de cuidado, de bênção ou de maldição. A Páscoa fala do Cordeiro, fala da sua família, fala do sangue, fala da proteção. Verso 8: naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo e pães sem fermento. O pão que leva ao fermento, queridos, ele precisa de tempo para a massa inchar. O pão sem fermento era justamente para que eles tivessem a compreensão e ganhassem o entendimento de que eles estavam com pressa. A massa ali, o trigo, joga no fogo. Estamos com pressa. Temos pressa de sair. Temos pressa de deixar o Egito. Temos pressa de deixar o mundo. Estamos apressados para deixar o mundo. Temos pressa para viver uma outra vida, para vivermos uma outra história, para vivermos outro entendimento a respeito de Deus, da sua vontade. Temos pressa. Uma orientação muito importante que eu quero que vocês façam parte. Talvez não dê para todos, mas eu quero que vocês sintam um gostinho desse momento da Páscoa dos judeus. Nós ainda entraremos na nova aliança. Então eu quero convidar alguns dos discípulos para distribuir as ervas amargas, uma por ovelha. Vocês podem experimentar da criança ao ancião. Essa é a Páscoa judaica. Daqui a pouco você vai experimentar. Segure aí. Se chegar até você. Aquela noite comerão a carne assada no fogo, pães sem fermento, com ervas amargas o comerão. Eu acho que já dá para a gente sentir assim Espere aí que eu vou falar assim, vamos comer. Espere aí, ainda não coma não. Mas coma degustando assim, como se come alguma coisa. Ervas amargas. Não faz parte mais da ceia do Senhor. Estamos apenas trabalhando o texto bíblico e lhe permitindo viver essa experiência.
Isso não significa que de agora em diante na época, queridos, era das crianças a todos. Eles comiam isso com muita reverência, porque o significado era muito importante para eles. Como nós temos uma mentalidade de homens e mulheres livres, talvez a gente coma como mais uma hortaliça, em que lhe cause um pouco de desconforto, mas não de recordações. Mas para aquele povo, além do desconforto, recordações. Porque as ervas amargas, elas serviam exatamente para isso. Mastigando-as, sentindo, não era só um pouquinho assim. Eram algumas folhas de ervas amargas. Mastigando, engolindo, relembrando o tempo de escravidão, o tempo de dor, o tempo em que plantavam, mas não tinham o direito de falar, é a minha plantação, o tempo em que cultivavam e não tinham o direito de, falar, vou agora colher, vou levar para os meus filhos. Cuidavam dos gados, cuidavam das casas, mas não tinham a liberdade de ir e vir, não tinham a liberdade de escolha, de culto, de adoração. Eram submetidos a trabalhos escravos. O Egito hoje, você acha que foi construído com quem? Quem foi a mão de obra que construiu tudo aquilo ali? Mão de obra escrava. As pirâmides, que eu tenho o sonho de conhecê-las, mão de obra escrava. Coliseu, escravos. Vamos experimentar? Experimente com gosto. Lembre do seu tempo do mundo. Lembre do tempo do mundo. A infelicidade, a tristeza. Lembre da sua vida sem o Cordeiro de Deus. Da sua família sem esperança. As ervas amargas simbolizavam exatamente isso. Lembrar. Preste atenção. Lembrar da escravidão. Lembrar de um tempo que eles não poderiam dizer, vamos juntos à casa do Senhor. Lembrar de um tempo em que eles não podiam entoar, cantar, adorar livremente. Lembrar de um tempo em que os filhos já nasciam escravos. Eles já nasciam para servir na casa dos faraós. Não, eu gostaria que a minha filha tivesse certa profissão. Meu filho, não, ele é um escravo. Escravo não tem direito a sonhos. Deus os tirou da escravidão. Assim como Deus nos tirou da escravidão. Um dia nós estávamos assim, perdidos, distantes, sem Deus, sem paz, sem salvação. Mas foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele que veio nos resgatar, nos redimir, nos encher de vida e de graça. Cordeiro. A Páscoa então aponta também para esse tempo
um relembrar. A Páscoa também aponta, queridos, no verso 11: e assim comereis os vossos lombos cingidos, vossos calçados em vossos pés, vosso cajado nas mãos, e o comereis às pressas. É a Páscoa do Senhor. Pois eu passarei naquela noite pela terra do Egito, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. Executarei meu juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Você tem um Deus que é o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. Pressa. Pressa para sair. Eles não podiam estar desataviados, despreparados. Não, pressa. Suas vestes não podem estar soltas. Atem-se, coloque as sandálias nos pés, cajado na mão, vocês vão precisar caminhar. Tenham pressa. Fazendo uma aplicação, queridos, a minha vida e a sua vida. Hoje também nós precisamos ter pressa para sair dos lugares de destruição. Precisamos ter pressa para sair dos ambientes de destruição. Aquele povo precisava ter pressa para sair do Egito. Nós não podemos nos deter em ambientes, em situações, queridos, que nos privam de viver uma vida livre para a glória de Deus. Não podemos. Por isso, aplicando a palavra, eu quero te desafiar nessa manhã a repensar sobre a sua vida, sobre a sua história. Na amargura um dia eu estive. Na amargura um dia você esteve. Mas às vezes nós começamos a abrir mão de algumas coisas e nós vamos perceber que esse povo fez muito isso. Deus dava uma terra, dava uma orientação. Ele disse: não, a gente pode conviver. Não, eu posso conviver bem com isso. Não, eu tenho controle sobre essa situação. O ser humano tem mania de achar que tem controle sobre aquilo que ele já está descontrolado. Não, isso não vai me fazer mal. Não, eu vou olhar só uma vez. Não, eu tenho controle sobre isso. Não, isso não me prejudica. Eu sou maduro na fé. Às vezes até um filme, queridos. Eu gosto muito de filmes. Mas eu tive que me privar de muitos deles, porque eu preciso aprender a escolher bem. Como é muito difícil encontrar uma série em que a gente não encontra na série uma série de coisas. Amo séries históricas. Eu gosto demais. Mas eu digo: Senhor, eu quero entregar esse prazer ao Senhor, para que eu possa desfrutar de prazeres maiores. Nós precisamos ter pressa para identificar aquilo que nos priva de uma comunhão. Precisamos ter pressa para identificar aquilo que suja as nossas mãos, aquilo que suja os nossos olhos, aquilo que suja os nossos pés, aquilo que nos mancha como uma testemunha fidedigna do Cordeiro de Deus. Não podemos viver uma vida de qualquer maneira, porque a história dele não foi de qualquer maneira. Ele se entregou por mim, por você, por inteiro. Então o povo hebreu conhecia essa Páscoa do Cordeiro, das ervas. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus.
capítulo 26, verso 17, só para poder a gente fechar aqui essa Páscoa. Você vai encontrar em Êxodo também as mesmas orientações. 26, 17 diz: no primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, aproximaram-se os discípulos de Jesus e lhes perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comermos a Páscoa? Aí ele responde: ide à cidade, a certo homem, e diz-lhe: o mestre diz, meu tempo está próximo, em tua casa vou celebrar a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram conforme o Senhor tinha dito e prepararam a Páscoa. Então, queridos, quando os discípulos prepararam a Páscoa, eles prepararam essa Páscoa. Tinha um cordeiro maior, pães, frutas, vinho, tinha tudo. Tâmaras, romãs, tinha tudo nessa mesa. E veja um detalhe muito importante, porque da Páscoa para a ceia, preste atenção nesse detalhe, eles também estavam transicionando algo muito forte. Para o hebreu, ele não podia o quê? Tomar sangue. A comida não podia ter sangue. Ele não podia. Era restrito. E agora na ceia, o Senhor estava tomando aquele cálice. Ele estava dizendo assim: olha, isso aqui representa o meu sangue. Tomai. Não era simples como agora você vai tomar, e tendo o entendimento histórico já da história, o enredo histórico dessa situação. Eles também tiveram que quebrar agora com todas as práticas judaizantes da lei, para que agora eles pudessem viver na graça. Porque o sangue era o sangue do Cordeiro, era um símbolo, era uma memória. Mas mesmo que não fosse o sangue literal, mas fazia menção ao sangue, em que eles não teriam apenas que ver, eles teriam que tomar. Então eu imagino que naquela noite, naquele primeiro momento, e que foi a única também, os discípulos também tiveram que fazer uma renúncia. Assim como os hebreus tiveram que fazer a renúncia dos deuses que estavam nas portas, eles agora também tiveram que fazer uma renúncia de algumas crenças, porque agora a profecia, a lei e a profecia se cumpriam em Jesus. É água, viu? E no verso 26, o capítulo 26 de Mateus diz assim: enquanto comiam o que, queridos? A Páscoa. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e após pronunciar a bênção, partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomai,
este é o meu corpo. E tomando o cálice, havendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis mais deste fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo convosco no reino do meu Pai. Amém? Então Jesus estava ali estabelecendo a ceia, uma nova aliança. Não mais no sangue de cordeiros ou no sangue de qualquer outro animal, mas agora com base no seu próprio sacrifício, na entrega perfeita, a entrega absoluta, a entrega do Filho de Deus. Como já disse John Stott, um teólogo batista, se você deseja uma definição a respeito do amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. É lá que você encontra a maior definição do amor. O amor que se entrega, o amor que se doa, o amor daquele que se fez carne e habitou entre nós, do Cordeiro que foi imaculado. Seu corpo foi moído, seu sangue derramado. Sabe, nós não podemos olhar apenas isso nos filmes e nos emocionarmos, não. Essa é a minha história, essa é a sua história, essa é a sua alegria, essa é a sua satisfação, essa é a tua plenitude, essa é a salvação da tua família. É porque o Cordeiro vive, e porque Ele vive, podemos crer no amanhã, porque Ele vive, queridos. Porque a ceia fala de esperança, a ceia fala de reencontro, a ceia fala de alegria, de gratidão. Todos esses elementos estão aqui. Jesus diz: um dia eu estarei com vocês, eu cearei. Nunca mais eu vou provar esse fruto da vide, é verdade, mas um dia, então ele diz: um dia, eu quero dizer para vocês, um dia, aleluia, um dia estaremos diante do Cordeiro de Deus, olhando nos seus próprios olhos. Eu não sei como vai ser, porque é muita gente, mas esses cálices vão chegar nas tuas mãos e nas minhas mãos, e nós iremos ouvir a voz do Cordeiro dizendo: a Ele a glória, a honra, o louvor para todos sempre. A Ele a glória, a honra, o louvor para todos sempre. E é porque Ele vive, queridos, porque a Páscoa também fala de ressurreição. Porque todo o esforço, e se o túmulo estivesse preenchido, do que adianta? Mas o túmulo está vazio, e se está vazio, Ele vive. E porque Ele vive, posso crer no amanhã. Vamos cantar essa canção, Zairon? Quero convidar você a se colocar em pé, cantarmos essa canção juntamente com os discípulos, que também vão ficar em pé para cantar essa canção. É um tempo alegre. Que nós precisamos cantar com muita alegria, com muito entendimento, com muita satisfação, porque é a nossa história, a história de redenção de um povo, a história da tua redenção.
E a tua família está envolvida nisso. Aleluia. Te adoramos, Senhor, engrandecemos o teu nome, Cordeiro, porque tu és digno de receber a honra, porque foste digno de abrir o livro que contém a minha história. A tua história está nas mãos do Cordeiro de Deus. A tua história não está à deriva. Você não está de qualquer maneira. Você não vive de qualquer maneira. Você está nas mãos do Todo-Poderoso. Seja exaltado para sempre, Cordeiro.